Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre agradecendo a sua audiência, a sua colaboração e a sua fidelidade conosco. E hoje, em especial, mês de abril de 2015, o 3º ano deste programa. E, evidentemente, que estamos no ar por sua causa, estamos felizes com este aniversário do Cidadania e Segurança Pública, porque vocês estão sendo fiéis e nos acompanhando rotineiramente. Muito obrigado e gostaria de dividir esta alegria com todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos também agradecendo a fidelidade dos nossos apoiadores culturais. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, 75 anos acelerando sonhos. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente. A Intexol é do grupo Agrimec. Hotel Morotim, com o seu jeito de ser. Casa do EPI Santa Maria, compromisso com a segurança do trabalhador. Muito obrigado pelo seu apoio cultural, que faz parte sempre aqui do nosso programa no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje estamos novamente nos estúdios da TV Santa Maria com mais um assunto importante e atualíssimo, atual mesmo, ou seja, toda a situação que está acontecendo pelo mundo afora. E é isso que tem como grande objetivo nós trazermos para o senhor e a senhora acompanharem conosco. Hoje se encontra aqui no nosso estúdio uma convidada muito especial, que é a professora doutora Rosane Leal da Silva. Ela é docente do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria e da Unifra, coordenadora do Núcleo de Direito Informacional pela UFSM e coordenadora do Núcleo de Direito da Criança e Adolescente, internauta da Unifra. A professora, em conjunto com o professor doutor Rafael Santos de Oliveira, é organizadora da 3ª edição do Congresso de Direito Internacional de Direito e Contemporaneidade e o 5º Congresso Ibero-Americano de Investigadores e Docentes de Direito e Informática. Esse é o assunto pontual que vamos tratar aqui com a doutora Rosane Leal. Doutora, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Evidentemente que a dificuldade das palavras aqui
mas que no desenvolvimento do nosso bate-papo, que as pessoas vão ter o conhecimento do que realmente nós vamos tratar aqui. Por isso que eu coloco, doutora, a importância deste assunto, né? E pelo fato dele ser muito atual e estar inserido na nossa rotina, no nosso cotidiano aí, de todos os brasileiros, vamos dizer assim, em nível mundial. Doutora, obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade desse espaço tão rico, né, e na tentativa de trazer informações e discutir um tema que realmente é bastante importante. Perfeito. Doutora, como será essa edição, né? Eu gostaria que a senhora explicasse para nós como será essa edição do Congresso e do que ele trata, né? Porque são pesquisadores do Brasil e de outros países também, né, que estarão presentes neste Congresso. Sim, esta é a terceira edição do Congresso Internacional Mídias e Direito. Ele tem uma temática que é discutir os impactos das tecnologias da informação e comunicação, especialmente internet, em vários segmentos. E este ano nós contamos com um apoio especial, porque nesta terceira edição nós estamos também realizando o evento junto com o 5º Congresso de Pesquisadores Docentes em Direito e Informática. Uhum. Esta é uma rede que o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduação em Direito, passou a integrar desde o ano passado. É uma rede que é formada por 14 universidades, muitas delas latinas, mas também algumas universidades portuguesas e espanholas. Uhum. Então, neste 5º congresso, os pesquisadores virão também a Santa Maria, sediaremos então aqui o congresso, e será uma oportunidade bastante importante para que se discutam todos esses temas que estão hoje na ordem do dia, relacionados com os impactos do uso da internet em vários segmentos. Este evento, inclusive, neste ano, ele conta com o apoio da CAPES, que será uma agência que nos financiará, em parte, este evento, o que para nós é muito importante, porque atesta a seriedade científica desse Congresso Internacional e que tem renomados palestrantes. Nós vamos receber em Santa Maria desde integrantes do Comitê Gestor da Internet no Brasil, discutindo a questão do Marco Civil da Internet, que é uma legislação recente, de 2014, e que ainda provoca várias indagações, dúvidas. Vamos receber palestrantes que trabalham também no Poder Judiciário. É o caso do Dr. Newton De Luca, que vem de São Paulo. Ele é desembargador no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e vai tratar também da proteção dos consumidores no ambiente virtual. Então nós vamos tratar de várias temáticas, questão envolvendo as dificuldades do Estado diante dos delitos informáticos, vamos discutir a questão da proteção do consumidor, vamos discutir a temática do governo eletrônico, vamos ver as experiências dos outros países, tanto Portugal quanto Argentina, Uruguai, enfim, no trato dessas questões, e acreditamos assim que vai ser um momento bastante rico. Serão 3 dias de atividades porque intensas. Aproveitando até a senhora falou, ela é dia 27, 28 e 29 de maio. Né? São 3 dias. 3 dias. Vai ser lá na universidade mesmo, doutora? Nós vamos realizar, nós temos uma programação que ela envolve palestras à noite, então de quarta a sexta à noite nós temos as palestras. Nós vamos realizar essas palestras aqui no centro, né? Vamos ocupar o auditório do Colégio Santa Maria, pela questão da proximidade com o nosso público, da localização, porque o nosso curso funciona aqui no Centro de Ciências Sociais, aqui no centro. Então, nós vamos ocupar o auditório do Colégio Santa Maria, que é ali em frente, e à noite teremos, então, as palestras neste espaço. Durante o dia, nós temos uma programação bastante variada. Na quinta pela manhã nós já temos workshops, nós temos 8 oficinas diferentes,
todas elas com professores, pesquisadores de fora de Santa Maria, o que é bastante interessante, porque o nosso público aqui também vai poder ter contato direto com outros pesquisadores, né, com temas variados. Vamos discutir tanto a questão da criação de plataformas para defesa de direitos dos indígenas, questão do uso das tecnologias pelos migrantes e o exercício da cidadania, que esses instrumentos também auxiliam. Vamos discutir a questão do uso de redes sociais pela administração pública, né, com uma professora que virá da UNB para tratar desse assunto. Então nós temos assim várias questão do uso das tecnologias no mundo do trabalho, né, e os problemas que isso tem gerado, que também virá um pesquisador de fora. Então temos uma pauta de 8 oficinas que acontecerão na quinta-feira pela manhã. Na parte da tarde, na quinta-feira, dia 28, e na sexta-feira, dia 29, nós teremos apresentação de trabalhos. Nós temos também 8 grupos de trabalhos, 4 em cada tarde, porque os interessados já submeteram artigos científicos e nós vamos então oportunizar desenvolver esses temas, né, também com coordenadores de grupos de trabalho que são inclusive de outros países, para favorecer essa integração, que é o que nós queremos. Na sexta pela manhã nós temos um encontro entre os pesquisadores, então todos os professores que estiverem em Santa Maria participando do evento vão se encontrar, que é uma oportunidade também dos pesquisadores dividirem suas experiências, falarem dos seus projetos de investigação, o que é bastante útil para a formação de redes, né, desses pesquisadores. E na parte da noite então nós temos o fechamento com a última palestra. O total são 9 palestras. 9 palestras durante os 3 dias. Exatamente, 3 por noite e mais todas as oficinas e a apresentação de trabalhos nos grupos de trabalho. Então... Doutora, o que se percebe aí é que mesmo já tendo um certo tempo, né, da convivência da comunidade, da população, enfim, com esta parte da informática, ela ainda suscita muitas e muitas dúvidas e principalmente, eu acho que aí é que entra a grande importância do Congresso dentro da situação envolvendo as limitações. Porque o que nós observamos é que as pessoas, ou por falta de conhecimento, ou talvez por achar que tudo isso é de forma ilimitada, e ela acaba usando principalmente as redes sociais para se manifestarem de forma aberta e que, evidentemente, que é uma situação que nós temos que aceitar, sem dúvida nenhuma, mas o que eu me refiro aqui com a senhora é o fator que ela extrapola alguns limites, né? E quando eu falo esses limites, eu vou ao encontro da sua área, ou seja, limites legais. Isso vai ser debatido. Sim, nós vamos... Esse é um tema central na discussão sobre o uso das tecnologias hoje, porque envolve, sobretudo, esse conflito ou colisão, como nós chamamos, entre a liberdade de expressão e de comunicação do usuário. Esta confusão entre liberdade de expressão e... a liberdade no uso da tecnologia e quando essa liberdade excede e se constitui uma situação de abuso de direito, porque ao exceder ele acaba ferindo direitos fundamentais de outros usuários, né, de outras pessoas, como por exemplo, atinge a honra, a imagem das pessoas utilizada indevidamente, a intimidade muitas vezes, porque são feitas publicações, o que envolve desde fotos até cenas, às vezes, que são, né, vídeos que são publicados de situações de intimidade das pessoas que não autorizaram aquela publicação e que se sentem atingidas. Então, este é o conflito que ele sempre está presente, especialmente porque e é lógico, há um exercício que é potencializado dessa liberdade nos meios de comunicação, especialmente na internet, só que esta liberdade ela precisa ser exercida com responsabilidade.
Significa dizer, os mesmos limites que nós temos nas nossas relações que são de face a face e que não são utilizadas ou mediadas pelo uso das tecnologias, elas também se dão no ambiente virtual. Não é distinto, Sim. Não é um território que não seja atingido pela lei, né? Não é um território onde a pessoa esteja imune a qualquer limite legal. E é justamente aí que eu me refiro, e evidentemente como leigo neste assunto, que parece, né, que as pessoas têm este conceito. Não, aqui eu posso tudo, né? E aí, talvez, qual a sua definição ou diagnóstico a respeito disso em termos de falta de informação ou existe algumas pessoas maldosas mesmo que fazem desta forma? Não teria que existir aí, doutora, uma informação mais específica para o usuário? O que nós temos é um falso sentimento de anonimato, né, que contribui para que as pessoas excedam no uso dessa liberdade. Nós temos, por outro lado, a ideia que as pessoas erroneamente têm de impunidade, que então elas não serão descobertas e logo elas não receberão nenhuma responsabilização pelos seus excessos, o que as instiga a ultrapassarem o limite entre o que é um exercício legítimo da sua liberdade de expressão e de comunicação e aquilo que perde a legitimidade passa a ser então um abuso de direito, muitas vezes por desinformação, né, por acreditar que por vivermos num Estado democrático de direito, então sob essa proteção da liberdade de expressão, que é um dos sustentáculos do Estado democrático de direito, a pessoa poderia falar tudo que ela imagina ou que pensa, e não é assim, né, porque há limites para esse exercício e porque também muitas vezes ela acredita que há uma falsa ideia de impunidade, que ela não vai ser descoberta, ela criou uma conta que não é dela, ela usou um outro nome que não é dela e ela acha que dessa forma não ela vai será ser totalmente descoberta. Então, por vezes por desinformação, é possível. Outras vezes porque nós estamos ainda, como brasileiros, né, recente ainda o uso dessa tecnologia. A sociedade civil começou a utilizá-la a partir de 95, né, enquanto outros países mais desenvolvidos já estavam utilizando as tecnologias e se preocupando com esses conflitos há bastante tempo. No caso do Brasil, é relativamente recente. E é lógico que quando mais pessoas passam a utilizar, e especialmente redes sociais, enfim, mais esses conflitos aparecem, né? O que nós não podemos é entender que isso é normal ou imaginar que, como as pessoas às vezes supõem, que não vai dar nada, isso, né? Esta visão de que não há problema, de que ela tem um salvo-conduto para dizer o que pensa ou fazer o que, né, ela imagina que é adequado, quando na verdade tem os mesmos limites do que teria nas relações de face a face. Ela é descoberta da mesma maneira, pode demorar um pouquinho mais, mas a identidade é descoberta, o computador da onde aquela mensagem foi publicado é descoberto e ela vai responder, né, pelos atos ou pelos excessos que ela cometeu. Né? E isso hoje está muito desenvolvido, não há mais assim aquela ideia imaginária dos anos iniciais do uso da tecnologia, de que seria um anonimato. Não, ela vai ser descoberta. Perfeito. Doutora, nós fizemos algumas anotações aqui, até para aproveitar bastante esse seu conhecimento do caso. Dentro da divulgação do Congresso, nós temos aqui a situação envolvendo cyberbullying. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós aí o significado disso e, evidentemente, que vai estar sendo discutido e muito profundamente cyberbullying. Sim, esse é um tema que é bastante interessante, preocupante. Ele envolve as práticas reiteradas e injustificadas de violência, muitas vezes psíquica,
praticadas com auxílio e mediadas pelo uso da tecnologia, da informação e da comunicação. É aquela conduta de bullying que é usual, infelizmente, nas escolas, Sim. que agora ganha um incremento e uma ferramenta poderosa. Poderosíssima, no sentido de uma rápida difusão e da perda, inclusive, de controle, tanto por parte do autor do bullying virtual, quanto por parte da vítima, uma perda no controle dessas informações, porque uma vez publicadas, é impossível, né? Se realiza até a retirada, a exclusão do conteúdo, só que não se sabe quem armazenou, quem vai replicar, quem vai hospedar em outro ambiente, o que gera uma situação que perpetua aquela violência. Né? Então, é uma prática, o cyberbullying ele pode ser definido como uma prática reiterada de perseguições, de violência psíquica, moral, que um indivíduo, né, que se sente numa situação de superioridade realiza sobre algum outro, especialmente nas escolas isso é muito comum com colegas, que se destaquem por terem uma determinada característica, às vezes pelo tipo físico, por vezes pela raça, outras vezes pela condição financeira, em determinadas situações até por se destacar mais como um bom aluno, ele passa a ser também objeto de atenção de um determinado grupo ou de um determinado colega, que passa então sistematicamente a realizar violências. O que pode significar, que tipo de conduta? Criação de e-mail falso e a partir daí enviar para toda uma rede de contatos os maiores absurdos. Pode significar alteração da imagem do colega, passando essa imagem tanto pelo WhatsApp ou por outra, né, divulgando em redes sociais ou em grupos fechados em redes sociais. Pode significar, às vezes, filmar uma situação da vítima que está sendo agredida, né, e aí publicar isso publicar no YouTube ou em qualquer outro ambiente que tenha visibilidade. Fazer ameaças e afrontar aquele colega discriminando ou utilizando de preconceito, inferiorizando a pessoa e publicar essas humilhações. Então pode ser tanto na forma de um simples e-mail, como pode ser filmagens, pode ser até alterações da imagem. Infelizmente tem sido muito comum, pegam a imagem, uma foto normal de um colega, deixam o rosto daquele colega, o corpo de outro. Sim, porque é uma tecnologia que está ao alcance, né, que não precisa ser nenhum estudioso muito do assunto, mas a tecnologia faz um favorecimento nesse aspecto e eles acabam fazendo isso. E deve-se considerar também que é uma geração que tem muita habilidade, né? Correto. Eles nasceram, são os nativos digitais, como a gente chama, porque nasceram já sob o impacto dessa tecnologia e para eles é muito comum. O que para... A facilidade do manuseio. Para um adulto de outra geração pode ser mais complicado, para eles é muito rápido fazer essa alteração da imagem. Então, casos que às vezes as escolas se defrontam a utilizar uma foto normal, tirada no pátio, ou tirada, enfim, de um colega, que aparentemente aquela imagem não tinha nenhum problema, mas alteraram a imagem e passam para um grupo, ridicularizando aquele colega. Então tem várias formas de se manifestar e de se materializar esse bullying virtual e que tem preocupado tanto as escolas quanto as famílias, né? Porque o que a gente percebe, tanto observando quanto estudando esse tema, é que as pessoas não sabem muito bem como agir diante do problema. Sim, aí fica essa grande dúvida. E agora, está acontecendo isso na minha casa, com o meu filho, e o que eu devo fazer? E às vezes no meu computador. No meu computador. Né? E perfeito. Como agir diante disso. E as escolas também. Muitas vezes é no próprio laboratório da informática da escola. Né? Então, no local onde está se desenvolvendo... Que deveria ser para estudo, eles usam às vezes para outra finalidade. Para uma outra finalidade. Então, que dificuldades isso traz, né? Tanto para a escola quanto para a família. Sem dúvida. Doutora, nós vamos fazer um intervalo e depois voltamos no segundo bloco para nós complementarmos algumas
alguns itens ainda que estão por aberto. Vocês estão acompanhando e vejam que o assunto é muito interessante e, como eu disse na abertura do nosso programa, é um assunto muito recente, né? E nós estamos ainda vivendo um impacto de toda esta liberdade de expressão, toda essa ferramenta está ao nosso alcance e, independente de classe social, independente de qualquer situação, hoje todos nós temos condições de estarmos inseridos neste contexto. E aí vem, então, a preocupação deste Congresso e, sem dúvida nenhuma, ele tem uma importância fundamental para o bom desenvolvimento do lado do direito. Mas nós vamos para um rápido intervalo e, no segundo bloco, nós vamos tratar mais alguns itens referente a este assunto. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Centro de Valorização da Vida Bom Dia? Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje, aqui nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Estamos aqui com uma convidada, a doutora Rosane Leal da Silva. A doutora Rosane é professora em conjunto com o professor doutor Rafael Santos de Oliveira, é a organizadora da 3ª edição do Congresso de Direito Internacional de Direito e Contemporaneidade. É uma palavra difícil de falar, hein, doutora? É contemporaneidade. É difícil de falar essa palavra. Mas o assunto principal é o fator do desenvolvimento da internet, das redes sociais na nossa vida, em que nós ainda estamos pensando que a situação pode não dar nada, como nós colocamos aqui de forma mais vulgar. Mas a doutora Rosane está justamente aqui conversando conosco a respeito deste congresso que irá acontecer do dia 27 ao dia 29 de maio, aqui em Santa Maria, com pessoas renomadas e que tratarão de todos esses assuntos referente a cyberbullying e outros assuntos interessantes. Doutora, no primeiro bloco nós falamos algumas coisas referentes a implicações, né, e o uso e o mau uso desta ferramenta. E eu gostaria de saber da senhora qual a implicação do sujeito aquele que acabou ofendendo alguém, né, e qual a situação da vítima, ou seja, como a legislação brasileira, hoje que nós temos em mãos, ela está trabalhando em cima deste assunto? Bom, eu vou primeiro separar a minha resposta tratando do bullying virtual e depois de algumas outras questões. Perfeito. Então, como nós falamos no último bloco da questão do bullying virtual, o que se tem percebido é a responsabilização civil em termos de reparação de danos morais, que os responsáveis pelo autor, por ele ser menor de idade,
porque normalmente a gente está tratando de criança Então, e de adolescente. O público maior, ele já está sendo caracterizado dentro dessa na dessa verdade, faixa etária. nós temos que colocar assim, quando a prática é pelo menor de idade, correto, né, ele não responde civilmente perfeito, indenizando. Quem indeniza são os genitores ou os responsáveis. Então, o que se tem visto? Algumas situações em que os pais ou o responsável, por ter a guarda tanto do menor de idade quanto dos equipamentos, acaba respondendo tendo que indenizar os danos morais sofridos pela vítima. Porque normalmente isso acaba atingindo a honra, a imagem, direitos fundamentais daquela outra criança ou daquele outro adolescente que é atingido. Então, usualmente ajuização de reparação civil, e há já uma série de condenações, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em vários outros estados brasileiros, dos maiores de idade, portanto responsáveis, sim, tendo que indenizar esses danos morais. Já uma formação de uma jurisprudência nesse caso? Sim, já há assim, uma série de condenações em vários tribunais nesse sentido, do norte ao sul do Brasil. Certo. Tá? Não, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma das primeiras em 2010, né, e depois uma sucessão de outros casos. O que tem aparecido também, que é interessante e acho que pode servir de alerta, são ações de reparação civil endereçadas às escolas. Por quê? Sim. Pelo fato de a escola ter identificado o problema e não ter tomado todas as medidas suficientes para coibir e para restaurar o ambiente educacional que está bastante fragilizado pela prática do bullying virtual. Sim. Doutor, e aí fazendo um parêntese, no caso de escolas da rede pública, né, seja ela municipal, estadual, enfim, como fica essa reparação? É acionado o Estado, no caso? Nos casos em que eu tenho visto, foram acionados, foram situações de escolas privadas. Mas o que não afasta o caso das escolas públicas Perfeito. De também acontecer e da responsabilidade, no caso, ser do Estado. Né? As condenações que verifiquei foram de instituições privadas, com base no Código de Defesa do Consumidor, determinando então que as escolas devem prover um espaço de segurança, de educação, de tranquilidade. Quando a escola falha na adoção dos meios e das estratégias então suficientes para coibir e para restaurar até adota medidas, mas que as medidas não são suficientes. Então, já houve algumas situações de condenação. Então, percebam que este é um problema que atinge tanto a família, como atinge também as escolas, né? Tem reflexos nos dois sentidos. E acho que uma outra questão que nós também precisamos destacar, e que isso não necessariamente vai se configurar na forma do bullying virtual, mas que tem acontecido. Ano passado houve vários registros aqui em Santa Maria, apareceu na imprensa, a imprensa repercutiu, que é a publicação de fotos de nudez. Sim, né? Sim. Envolvendo menores de idade também. Essa tem sido uma prática que ela não se configura necessariamente como bullying virtual, alguns chamam de vingança pornô, né? Que era uma prática usual entre maiores de idade. Terminado o relacionamento, muitas vezes ainda a mulher era a vítima. Sim, o momento da foto ainda existia uma relação estável, uma relação de confiança que autorizava a captura da imagem e que no momento da ruptura desse relacionamento, o parceiro ou ex-parceiro ou ex-parceira, né, insatisfeito com isso, se utilizava daquela imagem indevidamente. Esta era uma prática que acontecia muito entre pessoas maiores de idade. Infelizmente, aparecia bastante nos tribunais. Nos últimos tempos, tem aparecido também com menores de idade. Fotos e imagens trocadas, às vezes, entre grupos pequenos, que confiavam, de amigas, enfim, e que, rompida essa relação de confiança, um passa a fazer uso desautorizado, então. E aí nós temos que separar bem essa situação, porque ela tem várias implicações. Eu acho que é muito interessante a gente, dado inclusive a finalidade do programa aqui, Sim. trazer esse esclarecimento. Importante, porque uma coisa nós temos a imagem quando é criança e adolescente. E aí nós temos inclusive uma tipificação no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Foi
incluído de 2008 para cá, foi incluído o 241A, B, C, no Estatuto, na Lei 8.069, e ela prevê que, por exemplo, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha, né, cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. Então, aqui nós temos, se a vítima for criança e adolescente, nós temos uma previsão no Estatuto da criança e do adolescente, né, com todas as implicações que isso traz. Então, há um problema bastante grave, né, dado a que esses sujeitos estão em fase de desenvolvimento, eles têm menos tranquilidade para enfrentar esses problemas quando acontecem, atinge tanto o maior de idade quanto o menor de idade, mas o adulto ainda tem melhores condições de enfrentamento desse constrangimento, dessa vergonha, de absorver todo esse impacto, absorver o impacto que muitas vezes significa a pessoa ter que mudar de trabalho, mudar de cidade, né? Fica numa situação de constrangimento junto ao seu grupo social, enfim. Para o menor de idade, os impactos são mais violentos. Né, levaram, e infelizmente a gente viu registros de situação de suicídios de menores de idade, enfim, então é um problema bastante sério, né? O que é interessante, eu acho que nós destacarmos aqui, é que desde o ano passado o Marco Civil da Internet trouxe uma previsão no artigo 21 da lei sobre essas questões. Então, se a pessoa se defrontar com situações de cenas de nudez ou vídeos de relações íntimas divulgadas, ela tem que comunicar ao provedor. O usuário, qualquer um. Exatamente. Se for de criança e adolescente, a responsabilidade é de toda a sociedade, né? Porque é um sujeito vulnerável e que toda a sociedade, a família, o Estado, todos somos responsáveis pela proteção integral, né, dos menores de idade. E então qualquer um pode informar. O que é importante é que noticie o abuso, indique o link onde está, a localização e identifique especialmente a situação. E isso se faz a quem, doutora? Isso pode tanto ser feito para o próprio provedor, onde tem a parte de denunciar abusos, né? Como ele pode fazer uma ata notarial e no tabelionato, salvar a página, fazer uma ata onde ele pega a declaração do tabelião, que atesta a fé pública, que aquele conteúdo existe, né, para depois, então, poder fazer os encaminhamentos. Fazer os encaminhamentos via policial. Nesse caso, Delegacia o registro da ocorrência. Né? O que é importante é que o provedor, nesses casos, ele deve retirar o conteúdo, independente de uma determinação judicial. Porque nos outros casos é necessário uma determinação judicial para a retirada do conteúdo. O artigo 21, ele trata no que diz respeito a cenas de nudez, cenas íntimas, enfim, e que pode tanto ser de maiores de idade quanto de menores de idade, e que basta a comunicação para o provedor. Se ele não retirar o conteúdo, inclusive, ele pode responder civilmente pela sua omissão. O provedor. O próprio provedor. Então, com isso, a gente acredita que vai ocorrer uma celeridade maior dos provedores na retirada desse conteúdo. A partir do momento em que for detectado, imediatamente ele vai fazer a retirada. O que se espera é que ele não tarde muito. A lei não estabelece, esse é um dos nossos problemas, a lei não estabelece um lapso temporal para a retirada, mas estabelece que dentro da sua capacidade técnica, o provedor, então, diligenciará na retirada, bastando a informação do usuário. Sim, a partir da informação do usuário, ele tem que adotar uma medida. Independente de determinação judicial. Perfeito. Porque nos outros casos, será necessário obter uma determinação judicial para retirada de conteúdo. Doutora, então, isso é bem importante. Me ocorreu aqui uma situação do curtir, comentar, compartilhar, né? Que é normal. Veja bem o exercício que me ocorreu. A partir do momento em que eu detectei, né, na minha máquina uma cena como esta, e eu curti, fiz algum comentário, e comentário já maldoso, alimentando aquela cena, né? Ou eu compartilhei. Eu estou inserido dentro deste processo? Sim, eu acredito que sim. E, inclusive, se nós formos analisar o próprio 241, por qualquer meio que a pessoa armazene, transmita
e aí ao compartilhar eu estou transmitindo também para a minha rede de contatos, que pode não ser a mesma necessariamente. Eu já passo a ser uma espécie de um coautor. Eu estou transferindo também aquelas imagens. Perfeito. Nós já tivemos, essa é uma discussão bastante interessante e complexa, tem posições nos dois sentidos. Há aqueles que defendem que quem compartilha também propaga e, portanto, também deve ser responsabilizado. Eu observei que nos últimos julgados sobre o tema, já há por parte de alguns julgadores o exame e inclusive de pedidos da pessoa que é vitimada pedindo que aquele que compartilhou e aquele que curtiu, mas especialmente quem compartilhou também seja identificado. Porque quando a vítima se defronta com a situação de violência, de uso indevido da sua imagem, do seu nome, enfim, uma das questões que ela sempre procura se dirigir ao provedor é para saber o IP de onde proveio aquela situação de violência. Então ela pede essa informação para o provedor. E em alguns casos eu tenho constatado que o pedido também tem sido de quem compartilhou também, porque quem compartilhou auxiliou na propagação daquela situação de violência. Correto. Então esse é mais um desafio no sentido de trabalhar essas questões que são diferentes, né? Elas são diferentes. Porque nós observamos também, doutora, que as nossas duas polícias que nós temos mais contato, fator Polícia Federal e Polícia Civil, nós já temos aí vários profissionais, tanto na Polícia Civil como na Polícia Federal, que são pessoas que estão estudando e que estão aptas a fazer este tipo de investigação. Né? Inclusive, é muito interessante chamar a atenção que no congresso que nós estamos realizando, uma das palestras, inclusive, será com o Dr. Emerson Venditti, que é o atual diretor do DENARC. Exatamente. E que tem uma larga experiência e várias publicações científicas, livros, enfim, na área de inteligência para a parte toda da investigação. As investigações dos delitos informáticos ou dos crimes cibernéticos. Tem uma série de terminologias utilizadas. Né? E ele vai, inclusive, falar sobre os limites e os desafios do próprio Estado diante dessa nova criminalidade, por assim dizer, que é muito mais preparada, digamos assim, diferente, né, de uma atuação que costumeiramente a polícia, o próprio Estado estava aparelhado, né, para dar conta. É um desafio maior. Então, realmente, esse é um problema que nós temos que equacionar. E, doutora, diante disso, e mudando um pouquinho já para uma outra situação e que nos chama bastante atenção também, e que foi feita a anotação, é a respeito do discurso do ódio, né? E que nos chama atenção também algumas páginas criadas e que são ali conversas trocadas, situações compartilhadas, agendando alguma coisa entre aquele grupo, né, para se fazer logo ali na frente, que evidentemente configura um delito. Então, é um outro assunto também que vai ser tratado. O que nós estamos observando é a propagação nos últimos anos do que a gente chama de discursos de ódio, né? Pode ser utilizado também a rede social para organizar atividades ilícitas, e isso é infelizmente bastante comum, assim como pode ser utilizado como uma ferramenta para propagar o preconceito, a discriminação, né, e configurar esse que nós chamamos de discurso de ódio. O discurso de ódio ele se caracteriza por dois componentes bem claros. Ele, de um lado, inferioriza, humilha, discrimina e age de maneira preconceituosa em razão da raça, da cor, da religião, da origem, né, da procedência daquela pessoa, e além dele discriminar, ele incita a violência. Então, ele elege aquele determinado ator como um inimigo comum. E nós tivemos vários casos aqui no Brasil desses discursos. Nós tivemos uma primeira condenação em 2010, que foi bastante ruidosa, que foi logo que implantaram umas cotas para afrodescendentes na UNB, em Brasília.
e que um candidato se sentindo prejudicado, dado ao seu não ingresso, o fato de não ingressar na universidade, se utilizou ainda a época do Orkut e fez uma série de postagens incitando, elegendo, né, os afrodescendentes como inimigos comuns, inferiorizando, os tratando de forma pejorativa. Aquele adversário que ele julgou como adversário. Exatamente, considerando como adversário, porque tinha tirado sua vaga. E incitando a violência. E houve a condenação desse internauta. Nós tivemos em 2010 um outro caso bastante ruidoso, aí não de questão racial, mas em função da origem, da procedência, que foi um discurso bastante sério contra nordestinos, que até proferido por uma acadêmica de direito, à época, né, e que foi condenada também. Ela, insatisfeita com o resultado das eleições presidenciais, ela atribuiu aquele resultado aos nordestinos. Sim, quando foi feito todo o trabalho de levantamento dos locais com maior incidência de votação. Atribuiu aos nordestinos e passou então a desferir uma série de ofensas e humilhações aos nordestinos, né, e também houve a sua condenação. Teve um caso muito interessante do ano passado, 2013, na verdade, que houve a atuação do Ministério Público Federal, que envolveu o discurso contra indígenas, né, que foi muito interessante, que foi na região norte, havia um conflito muito grande com a comunidade do local e a comunidade indígena, e numa página no Facebook do portal Apuí, o responsável pelo portal começou a fazer uma série de publicações contra os indígenas, atribuindo fato da violência, atribuindo a prática de crimes, inclusive, aos indígenas, à comunidade indígena. E o Ministério Público, então, federal, ingressou com uma ação civil pública e pediu a retirada do conteúdo, né? E foi muito interessante nesse caso porque o magistrado foi muito diligente, porque ele analisou na sua decisão todas as postagens e analisou uma a uma, vendo onde era a liberdade da expressão e onde era o discurso que incitava a violência. Uma análise bem detalhada do caso, né? E determinou que cerca de 30 postagens fossem retiradas, né? Porque é um problema bastante sério. E nós tivemos recentemente também uma decisão, aí não foi na internet, mas foi durante, inclusive, o ano passado, a campanha eleitoral, uma decisão recente envolvendo um dos candidatos que havia proferido discurso contra homossexuais, enfim, e que também houve a condenação porque incitou a violência. Então, o que nós percebemos é assim: liberdade de expressão é um direito caro a todos nós, especialmente um país tentando se redemocratizar. Exatamente. É um princípio muito se firmar importante. Nesta democracia. Exatamente, é um direito fundamental, mas ele não é absoluto, como nenhum direito é. Então ele sofre limitações, ele tem que ser exercido de maneira responsável, e toda vez que o titular desse direito de expressão excede, né, e exorbita esse direito, atinge a honra, a integridade moral, a imagem, enfim, de outras pessoas ou de um coletivo, porque pode não ser endereçado a uma pessoa, claro. Né, mas a toda uma raça, a todo um grupo de pessoas que partilham tem uma determinada religião, enfim. Então, toda vez que excede, precisa ser, então, considerado. E justamente, doutora, dentro desse aspecto, o fator principal é nós trabalharmos aí com a certeza da impunidade. Porque a partir do momento em que as pessoas tomarem conhecimento de que, essa situação eu não posso fazer, por quê? Porque existe, sim, ferramentas e tecnologias muito apuradas para se descobrir da onde partiu aquela situação, mesmo sendo no anonimato, né? E a partir do momento em que for detectado a sua autoria, que realmente o Poder Judiciário está tomando medidas, né, legais para que tudo isso não fique na impunidade. Então eu eu tenho certeza absoluta de que este Congresso é muito bem-vindo, e a forma como ele vai ser discutido
e as pessoas que estarão conversando com o público-alvo a respeito desse assunto são pessoas de altíssimo conceito, né, e conhecimento técnico para se discutir esse assunto. Eu tenho absoluta certeza de que vai ser um sucesso. Eu gostaria, doutora Rosane, que a senhora fizesse, antes do nosso encerramento, o convite, né, de como será para quem poderá fazer parte deste congresso e a parte da inscrição, enfim, convidar a comunidade de Santa Maria e aqueles que estão nos assistindo para este congresso agora no final de maio. Sim, nós estamos realizando todo o processo de divulgação, tanto no Facebook, como nós temos uma página oficial do Congresso, que é o 3º Congresso Internacional de Direito, né? Estamos nos dirigindo a um público alvo de estudantes de direito, também da área da comunicação e da área da informática. Passamos já em várias universidades de Santa Maria e região fazendo convite, mas também ele é mais amplo e envolve pessoas já formadas. Estamos endereçando o convite também à OAB e os advogados atuantes, militantes, porque a temática interessa a todos. Não tem dúvida. A todos. Então, queremos aproveitar para convidar a comunidade para este evento. Sinta-se também, por favor, convidado. Obrigado. Será uma honra contar com a sua presença no nosso evento. Vamos discutir tanto as implicações no direito do trabalho, no governo eletrônico, a questão do acesso à informação, a questão da criminalidade, né, e as novas formas de enfrentamento dessa temática. Serão inúmeros pesquisadores e palestrantes que vão aliar tanto pessoas que investigam o tema, quanto aqueles que trabalham realmente na prática diária no combate a essas situações. Então é uma boa oportunidade, acredito que Santa Maria se sediará muito bem, recepcionará muito bem os convidados, e fica o nosso convite então a todos. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho absoluta certeza de que nós ficaríamos aqui mais tempo ainda, né, conversando. É um assunto muito importante e nos apaixona, porque é um assunto que está em pauta, ou seja, já faz parte da nossa rotina, mas nós não queremos aqui de forma alguma esgotarmos este assunto, e eu reforço aqui a importância, né, deste congresso, que eu tenho absoluta certeza, doutora Rosane, que vai ser um sucesso absoluto. E, ao mesmo tempo, coloco à disposição a nossa TV Santa Maria para, chegando mais próximo do Congresso, a senhora querendo fazer qualquer tipo de informação aqui com a TV, né? Sinta-se à vontade, mande um e-mail, faça contato conosco, que nós divulgamos aqui nas nossas programações, porque realmente é um assunto muito interessante e especialmente ligado à parte do direito, então ele tem um interesse geral de toda a comunidade. Muito obrigado, doutora, viu? Nós que agradecemos. Bem, desta forma, o nosso telespectador viu que o assunto é muito amplo, mas aos poucos nós vamos avançando e tentando trazer com muita amplitude esta informação, porque existem muitas pessoas mal informadas quanto a este uso desta ferramenta. Bem, colocando sempre que o nosso programa vai ao ar de forma inédita, todas as terças-feiras, às 21h15, depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras, às 19h15, às sextas-feiras, às 23h, e aos domingos, às 20h30. Muito obrigado pela sua audiência e, mais uma vez eu digo, a felicidade do nosso programa, agora durante o mês de abril, que está completando 3 anos de forma ininterrupta aqui no Canal 19, onde agradecemos a todos os integrantes da TV Santa Maria, todas aquelas pessoas que se envolvem semanalmente com o nosso programa, a direção desta casa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Bem, nos despedimos. Até a semana que vem. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Até lá.
Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br.